O mago segurou uma varinha com magia nas mãos, gritando para todos tentarem apagar as chamas. Do lado esquerdo do edifício, os outros caras o ouviram e começaram a agir. Riachos de água começaram a apagar as chamas. O prédio imediatamente saiu. E fumaça saiu de tudo! Os alunos ficaram na praça e trocaram olhares. Charles, com raiva, mostrou os dentes. Desviando o olhar, Kathleen o notou e gritou o nome dele através de sua franja. Ela imediatamente correu para ele. Charles começou a empurrar as pessoas de lado para escapar. Ele foi imediatamente agarrado pelo colarinho. O grandalhão pegou o felpudo Charles. Quem estava pedindo ajuda, ele imediatamente caiu no chão e emitiu uma aura de si mesmo, quando lhe disseram para não incomodá-los. O grandalhão segurou sua mão com a aura na frente dele e disseram que precisavam fazer algumas perguntas. Para e Morena. O cara começou a olhar em volta freneticamente e fingiu não entender a essência do diálogo e começou a pedir ajuda. De repente, os caras olharam para trás quando eles ouviram para esclarecimento do que estava acontecendo. Outro mágico, em uma capa, puxou sua varinha e disse que agora não era o melhor momento para conflitos com os alunos. Uma das meninas olhou para o mágico ambulante. Charles, sentado no chão, exclamou ao professor que os caras o atacaram sem qualquer razão. E ele supostamente não entendeu o que estava acontecendo. Os três caras olharam para o dedo estendido de Charles, que notou que ele quase morreu nesta explosão. E depois do que ele experimentou, esses caras o atacaram uma vítima inocente. O grandalhão olhou para Charles com raiva e, não entendendo o que vítima inocente, eles estavam falando sobre Theo. Começou a gritar com raiva que Charles já havia sido pego na empresa de membros de um grupo radical mais de uma vez e ele estava andando perto da cena do crime com seus amigos inúteis e supostamente agora ele queria convencer eles que ele era inocente de tudo isso. O professor olhou para frente com raiva e os membros do comitê disciplinar realmente não tinha nada melhor para fazer do que acusar infundadamente os alunos. A morena afastou o professor com a mão quando ele disse que os caras atacam os alunos. E além disso, sem evidência, a morena colocou a mão na frente de Theo e expressou, entendendo que ele estava agora em uma situação estressante, mas sem evidência. Ele não poderia responsabilizar os alunos, já que agora não era o melhor momento para conclusões precipitadas. Lídia, junto com a garota de cabelo rosa, assistido do lado de fora, e o que o comitê disciplinar estava fazendo agora. Eles imediatamente começaram a discutir o que estava acontecendo, percebendo que se o professor não tivesse intervindo, então ninguém teria impedido os caras de ir. Atacando o aluno, a princesa apontou sua varinha para a frente. Brilhando com aura Curtis, estava prestes a impedi-la. Ele segurou a mão dela e olhou para o grandalhão, dizendo a ele para ouvir o professor Glory. Era necessário definir as prioridades certas, e eles precisavam ter certeza de que ninguém foi deixado. No prédio, o grandalhão mostrou os dentes de raiva
Charles, neste momento, estava suspirando no chão. Então Theo o agarrou pelo colarinho novamente. A morena imediatamente jogou o cara para seus amigos. Então ele e Curtis começaram a se afastar. A morena, neste momento, olhou como Charles saiu com seus amigos. Seu olhar foi refinado. Ela viu o sorriso do cara. Fragmentos de terra voaram para a frente. Eles imediatamente grudaram no alvo na árvore. Elias enxugou o queixo com um sorriso. Ele ficou cercado por fragmentos brilhantes, percebendo que precisava repetir o ataque novamente. Ele imediatamente abriu a palma da mão. Os fragmentos voaram para o alvo novamente. A morena imediatamente caiu no chão. Ele caiu de volta para dentro pesadamente, percebendo que era fácil controlar a forma da Terra, mas era difícil para ele controlar a trajetória. Ele atingiu o estágio laranja claro do corpo. Mas ele ainda tinha muito a aprender. Ele, com raiva, agarrou sua cabeça, percebendo que seu dom exigia muito. E talvez ele devesse ter contado a Arthur sobre isso, para que ele o ajudasse com um treinamento. Ele agarrou os brotos de grama e percebi que um mago com uma afinidade por 4 elementos, com um núcleo em um estado amarelo sólido e com a vontade de um dragão. E se Arthur estivesse na academia hoje, ele provavelmente seria capaz de lidar com as chamas sozinho. Ele se lembrou na empresa dos membros do comitê disciplinar. Foi quando eles se levantaram para discutir algo. Ele se lembrou de Claire sorrindo zombeteiramente, feliz por saber que o menino conseguiu sobreviver. Ele também se lembrou de Theo tocando um Curtis cansado. O loiro mostrou os dentes fortemente bem. Kathleen estava simplesmente feliz, porque isso era esperado de seu rival. Essa loira sorriu maliciosamente, observando que para não sobrecarregar ainda mais Arthur, eles deveriam resolver seu fiasco antes que ele voltasse. Elijah olhou para os meninos sorridentes, um dos quais notou que ele sabia que esse canalha não poderia morrer de uma simples queda. Agora o cara estava triste, se cobrindo com as mãos, porque ele estava interessado em saber se esses caras soubessem sobre suas habilidades reais, eles se preocupariam tanto com ele. Ele olhou através de seus óculos, percebendo que este não seria o caso. Embora, em qualquer caso, ele se preocupasse. E ele acreditava que com a força e habilidades de Arthur, ele se tornaria popular. No entanto, mesmo assim, ele tinha pessoas que sinceramente se preocupavam com ele. Por exemplo, como os caras do comitê disciplinar, ele pensou em como se ele tivesse essas pessoas. Então, nesse caso, sua infância não teria passado. Como os anos, percebendo que ambos eram erros da natureza. E a única diferença entre eles foi que Arthur jogou em suas mãos. Ele convulsivamente agarrou sua cabeça. Ele lembrou como o personagem principal reverentemente estendeu a mão para ele. E Elias não queria que isso acontecesse novamente. Ele agarrou o cabelo com força. Ele lembrou como o protagonista o assustou. Quando ele veio por trás, ele também se lembrou de como ele o abraçou por trás. Então eles dormiram juntos na cama. Em outro momento, ele estava com raiva.
quando ele foi abraçado por um homem de cabelos castanhos em uma máscara. Nas memórias, os dois estavam rindo. Então ele colocou a mão no ombro do amigo. O protagonista, exausto, então sorriu zombando. A morena sorriu de volta, tremendo. Ele convulsivamente agarrou seu rosto, percebendo que não deveria ser assim. Ele decidiu se levantar, percebendo que Arthur estava sempre pronto para vir em seu auxílio. Era só isso. Agora, ele teve que participar de uma batalha maior. Ele imediatamente entrou em uma postura de luta. Na capa da aura, ele fechou os olhos com força. E entendeu que, se ele quisesse estar no mesmo nível de Arthur, então ele deve se tornar mais forte. Seus pés estavam firmemente plantados no chão. Ele olhou para a frente nos fragmentos de terra. Mais e mais fragmentos começaram a aparecer do chão. Ele imediatamente dirigiu uma poderosa rajada de terra para atacar. Pessoas com carrinhos estavam caminhando em direção ao portal, com uma aura verde. Um dos lutadores se apoiou no carrinho e perguntou aos caras, descontente, quanto tempo mais eles teriam que ficar por aí. Eles responderam que, neste ritmo, eles teriam sorte se conseguissem dentro antes do final do dia, enquanto os caras estavam discutindo o fato de que eles deveriam estar felizes que, graças à criação do conselho, eles foram autorizados a fazer negócios novamente. Arthur e Tessa passaram. A loira acenou com a mão, em perplexidade, não entendendo que tipo de pessoas eles eram. Ele imediatamente correu para correr em direção a eles. O comerciante agarrou o cara pelo ombro, querendo pará-lo. O protagonista olhou para o cara zangado e perguntou se ele poderia ajudar com alguma coisa. Ele entendeu que o comerciante nem era um elfo. A loira, com raiva, apontou para trás, brincando que o cara provavelmente estava no nevoeiro. Ficou vesgo ou simplesmente não percebeu que já havia uma longa fila. Na frente da entrada, Tessa imediatamente interveio e que o homem de cabelos castanhos era o convidado de Helena e tinha negócios urgentes. O comerciante imediatamente acenou com a mão da garota. Seu amigo correu até Roger por trás e pediu-lhe para não prestar atenção. Mas a loira respondeu que eram todos convidados oficiais de Helena e, além disso, eles tinham negócios urgentes. Roger apontou o dedo para Arthur e disse que ele gostaria de saber por que esse cara não deveria ficar na linha em que eles tiveram que ficar por horas. O homem de cabelos castanhos levantou a mão em desagrado e disse que era óbvio que ele tinha um bom motivo para não fazê-lo. Roger mostrou os dentes, observando que provavelmente o pai do cara não bateu nele com um cinto o suficiente, já que ele agora era mimado. O grandalhão agarrou o cara com uma mão de fogo. A loira pegou o protagonista pelo colarinho, pedindo-lhe ironicamente para não se preocupar, porque ele era bom o suficiente em controlar as chamas. Então ele não ia queimá-lo vivo. O personagem principal disse com uma voz triste que se o grandalhão quisesse queimá-lo, ele teria que usar algo não mais fraco do que seu ataque. Ele imediatamente se cercou com um riacho azul de água e jogou o cara de volta. Ele olhou arrogantemente para o propenso Roger. O comerciante olhou para cima com um olhar abatido. Tasha imediatamente correu atrás do cara que começou a sair.
Eles caminharam ao longo do caminho juntos, sob o olhar das pessoas. Os dois junto com Sylvie. Caminhou ao longo do caminho. Ele se lembrou de como ele estava com um dragão enorme. E perguntou cativante sobre se eles estivessem tão persistentemente procurando por Sylvie. Então, por que demorou tanto para encontrá-lo? Perguntando-se, sua vontade não carregava uma marca única do dragão. Mana, eles apontaram o dedo para ele. O homem de cabelos castanhos olhou para o lado, quando Winsome notou que, escondendo os sinais de sua conexão com um de Lady Pinas de Sylvie, ele também escondeu a marca de seu maná deles. O protagonista se lembrou de olhar para sua mão queimada. Então ele começou a enfaixar. Ele olhou para sua mão com um sorriso, elogiando a si mesmo por ter se saído bem no teste. O deus olhou para ele atentamente e disse que, agora que eles o encontraram, era hora de ele se preparar para a viagem a Afiatas. O cara caminhou com o elfo até o palácio. O homem de cabelos castanhos suspirou pesadamente e olhou para cima, percebendo que eles haviam chegado. Eles se encontraram com guardas que começaram a questioná-los. O protagonista levantou a mão, mostrando magia azul. Então ele mostrou a eles um amuleto dourado. Os guardas olharam para os convidados com perplexidade e perguntou se o medalhão correspondia à verdadeira autenticidade. O homem de cabelos castanhos olhou cordialmente para os guardas, que trocaram olhares, não entendendo por que ele precisava dar esse sinal, se ninguém acreditasse que era real. O elfo guarda apontou para as escadas com a mão, permitindo que os convidados passem. De repente, os caras, junto com começou os guardas, a cair devido ao tremor do chão. De repente, o chão começou a rachar devido a uma aura verde. Os guardas afiaram suas armas, gritando com os convidados para recuar. O protagonista olhou para os guardas com desagrado e percebi que ele estava realmente satisfeito em ver que os guardas reais não eram ruins, mas também irritante. Um enorme pilar de pedra subiu na frente dos caras. Enormes pedras caíram no chão. Arthur olhou para a nuvem de poeira, depois que as pedras caíram. Quando, através da fumaça, o convidado foi recebido. O homem de cabelos castanhos perguntou ao avô sobre o que estava acontecendo ao redor. Pensando que um intruso havia entrado, o rei-elfo começou a tossir devido à poeira, respondendo com ironia que um simples intruso poderia realmente causar-lhe tantos problemas. Todos os caras ao redor estavam cercados por uma aura verde. A silhueta de Tasha, em uma nuvem de fumaça, ligou para Virian pedindo ajuda. Ela imediatamente voou para o céu e emitiu riachos verdes. Ela freneticamente gritou que ela não podia controlá-los. Hope parecia pasmo com o que estava acontecendo. Atrás do velho que disse que não tinha certeza. Mas, de alguma forma, o corpo da garota, fundido com a vontade do guardião do antigo. Floresta... Arthur ficou chocado. E não entendia como Tasha poderia conseguir isso. E mesmo com a vontade de uma besta de classificação, o homem de cabelos castanhos olhou para frente. E pensei em não dizer a ele que foi tudo por causa do elixir de pérola. Respirou de Winsome. O velho olhou para o cara atentamente e respondeu que, mesmo que Tasha estivesse acordada e consciente, ela não podia controlar as vinhas.
E quanto mais ele os cortava, quanto mais eles cresciam de volta. Então ele ofereceu Arthur para lidar com isso, e ele iria cobrir para ele. O ancião acenou com a mão para os guardas, quando eles queriam ajudá-lo com algo, mas recebeu uma resposta de Viriam, que eles apenas interfeririam, e pediu-lhes para simplesmente limpar a área e certifique-se de que ninguém chegou perto. O guarda olhou para o velho, que com raiva acenou com a mão, em resposta à pergunta do guarda, que o cara deveria ficar aqui, e disse aos guardas para sair. O homem de cabelos castanhos desviou o olhar quando os guardas começaram a sair. O rei-elfo perguntou a Arthur se ele estava pronto, porque quanto menos as pessoas sabiam sobre Tessa, melhor. Eles imediatamente fizeram poses de luta. Quando Siv perguntou ao mestre se ela deveria interferir, ele disse a ela que eles ainda não queriam assustar os servos com a visão de um dragão circulando acima das explosões. E ele decidiu ligar para ela. Se algo de repente deu errado, o protagonista gritou com entusiasmo para correr para a frente. O protagonista imediatamente correu para a frente, ao longo da videira verde de repente. Seus olhos se regalaram quando os brotos o alcançaram. A videira imediatamente cortou sua bochecha. O personagem principal imediatamente pulou no chão. Percebendo que seria muito arriscado usar feitiços de fogo, Arthur estava na planta, olhando para a nuvem de poeira. Ele parecia pasmo debaixo de sua franja. Eu lembro como ele correu para atacar em uma forma negra demoníaca. Agora ele estava olhando para frente com seus olhos roxos. Ele estava correndo para frente na forma de um monstro negro. Feito de plantas, ele viu a silhueta branca de Tasha no centro da... Brotos de videira verdes foram imediatamente alcançados por ele. Arthur definitivamente pulou dos brotos. Ele correu ao longo das plantas em direção à princesa, pedindo a ela para fazer todo o possível para que as vinhas não envolvessem seu corpo. A loira olhou para a silhueta do cara. Notando-o, a garota olhou para a frente, concordando com seu pedido. Ela estava cercada pelas algemas de uma aura verde e pediu ao mago para se apressar, porque ela não conseguia segurar o maná por muito tempo. O protagonista se aproximou de Tasha, estendendo as mãos para acalmá-la. Ele abraçou a garota, dizendo que ele estava lá. Eles imediatamente começaram a cair. Quando as plantas começaram a brilhar, o cara pisou no chão. Ele segurou o corpo fraco da garota, tentando ajudá-la a sair. O homem de cabelos castanhos olhou para a princesa, com preocupação, perguntando a ela se estava tudo bem. A garota timidamente segurou sua mão. Ela suspirou pesadamente e respondeu que odiava, que ela precisava constantemente da ajuda de Arthur. O cara colocou a mão no ombro dela. Notou que não era culpa dela. E se alguém pudesse ser culpado, foi ele por dar a ela este lobo da besta. Tasha atingiu levemente o protagonista no peito, recusando tal julgamento. O cara olhou atentamente para a garota, que explicou que ele deu a ela a oportunidade de crescer. E agora ela foi obrigada a aprender a usar esse poder para lutar ombro a ombro com ele. A garota levantou o punho com entusiasmo. Arthur olhou para ela com um sorriso trêmulo. Eles se esbarraram com os punhos.
Em sinal de amizade, eles ficaram frente a frente. Punhost e Arthur respondeu que esperaria por isso. Os caras continuaram a ficar, enquanto iluminado por uma aura verde cativante, olhou para os caras do lado. Ian, que era muito cedo para contar ao cara sobre tudo. Katy imaginou como a besta branca pairava na aura e entendeu que um dia esse cara teria que descobrir tudo sobre Lady. Sylvie desviou o olhar para a silhueta da besta alegre. Percebeu que seria muito difícil descobrir a verdade sobre o pedigree do animal. O protagonista olhou para a garota bem-humorada. Cash olhou para trás com apreensão. Ambos ficaram animados quando ouviram o velho tossir. O rei elfo olhou para os caras e explicou que ele certamente não queria arruinar sua atmosfera, mas, pensando naqueles que teriam que limpar todo esse entulho, e depois o velho e os caras olharam para as ruínas e escombros. Os caras se entreolharam com preocupação. Eles imediatamente se afastaram um do outro. Na frente de Virian, o homem de cabelos castanhos corou e timidamente arranhou o pescoço, perguntando para onde eles estavam indo. O mais velho sorriu Riley e apontou para trás, dizendo que este era um lugar que ainda não havia sido despedaçado. Sua carruagem estava viajando ao longo de um caminho na floresta. E o velho assumiu a culpa. A princesa cansada dormiu com Sylvie, enquanto Varian explicou que foi ele quem apoiou Tessa quando ela queria liberar o primeiro estágio de sua besta. Então, eles decidiram já que a vontade se fundiu com seu corpo, ela poderia controlá-lo. O mais velho respondeu tristemente que pensava que em uma pitada ele poderia controlar a situação. Arthur, neste momento, cruzou os braços e entendeu que, desde o processo de assimilação da besta, vontade tinha acelerado. Kesha pulou a fase de treinamento. É por isso que ela não teve a chance de saber quão difícil seria controlar a parede. Até hoje ele olhou para a garota adormecida. Ele imaginou o espírito do monstro tóxico, olhando sedento de sangue para a garota adormecida. Porque ele sentiu que sua besta vontade era diferente de sua. Mesmo que tivesse se fundido completamente com o corpo de Tesha, ainda parecia que estava lutando com seu mana. O menino olhou para o velho e disse que a princesa deveria ter cuidado, porque pode ser perigoso para ela e para todos. Por aí, se algo assim acontecesse novamente, o rei elfo imediatamente ficou tenso. Ele começou a gritar com o menino com raiva, cerrando o punho, porque só agora ele conseguia entender isso. Porque ele era apenas um avô que estava animado e orgulhoso do progresso de sua neta, não considerando isso um crime. Ele imediatamente suspirou pesadamente. O velho olhou pela janela com toda a idade. E pensei que talvez o melhor solução seria um selo que suprimiria a humana. Até que o controle de teste sobre esse poder melhorou. E ele também sugeriu que se algo acontecesse e ela não conseguiu tirá-lo a tempo, ela ficaria indefesa. Ele pensou que eles deveriam começar procurando um artefato de proteção para ela. O protagonista sorriu zombando, dizendo que
um supostamente artefato de proteção seria uma boa solução, dizendo que, se isso o acalmasse, então ele ficaria ao lado de sua preciosa neta. Contanto que ele pudesse, o velho sorriu de volta, acenando com a mão, observando que ele tinha certeza que o menino faria exatamente isso. Então ele olhou para frente com desagrado. O velho pendurou os braços e se virou para o menino. Viriam olhou para frente, pendurando os braços, e explicou que já sabia que ele costumava zombar dele e de sua neta. Mas, de repente, ele ficou curioso sobre quais planos Arthur tinha para a Tessa. O velho olhou para o protagonista estupefato. O personagem principal olhou para o velho com leve confusão, que perguntou se ele queria se casar com sua neta. Um dia, Arthur abaixou a cabeça com uma leve tristeza. Ele mordeu os lábios. Então o personagem principal franziu a testa para o velho. O rei elfo tocou seu queixo com um olhar pensativo e disse que ele quis dizer que Tasha era um pouco rude. E Endemés, que ele e seus pais poderiam mimá-la um pouco. Mas ele acrescentou que ela era uma boa menina. O ancião também acrescentou que, além disso, os dois estavam conectados por uma certa história. E acrescentou que tais casos eram raros naquela época. O personagem principal sentou-se com um olhar abatido e respondeu que ele pensou, como que os elfos começaram a namorar e se casar muito mais tarde. O velho começou a rir de si mesmo, pensando em tradições levando em consideração a rapidez com que pau e depois mudar. Então, quem eles seriam se mudassem depois deles? Viriam olhou para o cara com um sorriso malicioso, observando que ele realmente queria saber. Que o cara tinha sentimentos por sua neta? O homem de cabelos castanhos olhou para o velho. Com os braços cruzados, ele imediatamente abriu a boca e respondeu afirmativamente. A silhueta de Arthur era visível da carruagem. Tinila, acrescentando que ele não conseguia descobrir exatamente o que ele estava sentindo, simpatia ou amor, mas ele esperava ser capaz de encontrar uma resposta. Com o tempo, o velho olhou para o cara. O protagonista disse tristemente que até agora ele gostaria de se tornar uma pessoa melhor. Antes de pensar em se casar com sua neta, o rei elfo cruzou os braços e abaixou a cabeça, dizendo que era uma resposta digna, percebendo que o cara tinha uma boa cabeça nos ombros. Por uma razão, o protagonista parecia pasmo com o sarcasmo. Pequeno animal. Notou que ele já sabia que seu mestre tinha sentimentos. Para essa... Arthur olhou com entusiasmo para o velho sorridente, que pediu ao homem de cabelos castanhos para não se preocupar, porque não importa o que Tasha ainda estaria dormindo. Eles viram como a garota estava dormindo profundamente. A menina já estava acordada a essa hora e estava pensando freneticamente consigo mesma que Arthur tinha acabado de confessar seus sentimentos a ela. E ela não podia acreditar que seu avô o fez confessar. Celebrando este evento, ela sentiu que sua respiração havia se tornado muito rápida e ela não ia abrir os olhos para nada. E pediu a si mesma para se acalmar, pensando se Arthur poderia entender. Se ela estava realmente dormindo, ou se ele podia ouvir seu batimento cardíaco acelerado, ou respirando o velho. E o homem de cabelos castanhos começou a examinar cuidadosamente a menina,
percebendo que ela havia começado a suar estranhamente. O protagonista inclinou os cotovelos. Anne olhou pela janela, percebendo que e ele agora sentia por Tasha. Era diferente do que ele sentia por qualquer outra pessoa. E o máximo que ele poderia fazer agora era protegê-la, pensando que um artefato protetor de um certo tipo seria bom. Ele também pensou em como ela e mamãe tinham esses pingentes de renascimento que o acalmaram muito. Cabelo Castanho olhou pela janela, encostado em seu braço, percebendo que era apenas um charme único. E especialmente porque ele ainda não havia despertado totalmente. Ele fechou os olhos, percebendo que, se Winsome não tivesse mentido para ele sobre a guerra iminente, então seria triste ele abrir os olhos abruptamente. E percebeu que ele definitivamente teve que encontrar uma besta de mana para ele. Provavelmente alguém grande e forte o suficiente para protegê-la. Se necessário, ele imaginou o enorme monstro da floresta, correndo em direção aos meninos, assumindo que se a besta pudesse proteger a vida de Ellie, certamente poderia protegê-la dos meninos obstinados tentando bater nela. O homem de cabelos castanhos sabia que ele definitivamente teve que encontrar sua irmãzinha. Um animal de estimação que poderia rasgar em pedaços. Qualquer menino decidiu chegar mais perto do que 3 passos para ela. Arthur sarcasticamente virou a cabeça, quando o velho notou que ele não sabia exatamente o que o menino estava pensando, mas pediu-lhe para parar de pensar nisso. Porque eles estavam lá, sua carruagem parou. O velho começou a abrir a porta. Eles começaram a sair da carruagem para o chão. Tasha olhou para a frente com cautela. Ela imediatamente explodiu em um largo sorriso. Eles correram para abraçar seus pais. O protagonista desviou o olhar em choque, tentando descobrir onde eles estavam. O pai de Tasha acenou com a mão para Arthur, observando que ele estava feliz em vê-lo novamente. A família de Tasha cercou Arthur. E o pai disse que tinha a sensação de que, sempre que algo acontecia com sua filha, o cara apareceu imediatamente. A mãe da menina acrescentou imediatamente que era simplesmente impossível agradecê-la o suficiente por isso. A mãe da princesa olhou para o sorriso do velho, tentando descobrir se alguém seria capaz de explicar a eles. Tiveram que mudar a sua rota no caminho para casa. E porque eles foram informados de que o palácio estava em reconstrução, todos imediatamente começaram a sorrir, olhando para a preocupada Tasha. Quando o pai brincou para que eles não fossem informados que a garota ainda era capaz de destruí-lo, a menina corou com um olhar triste, dizendo que ela não poderia fazer isso. Até o fim, os pais exclamaram imediatamente, tranquilizando sua filha, que ela não tinha nada com que se preocupar. Arthur olhou ironicamente para Virian, que acenou com a mão, observando que ele estava treinando com sua neta. E enquanto ele estava no primeiro estágio, ele se empolgou um pouco e destruiu uma das partes do palácio. O velho imediatamente olhou para o personagem principal. Com desagrado, Arthur olhou para a garota. Então ele sorriu maliciosamente, olhando para o velho, e disse que supostamente era assim que era. O ancião começou a esticar as mãos, dizendo que o castelo seria reparado rapidamente. Ninguém teria tempo para notar. Era só que o palácio estava em desordem agora.
que poderia simplesmente torná-lo. Então o velho olhou para a luz do sol, adicionando que, a propósito, eles já estavam muito atrasados para a rinha. A menina olhou ansiosamente para o velho, exclamando que eles não viam sua avó há muito tempo, e perguntou se estava tudo bem com ela. O rei élfico desviou o olhar com desagrado e disse que a menina estava simplesmente ocupada. O mais velho imediato